Graça e paz, queridos amigos e irmãos. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 6, no verso de número 51, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer dele viverá eternamente. Eu quero compartilhar com você 3 verdades sobre o pão. Na verdade, sobre esse pão. Lembre-se, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele desceu do céu. E isso tem a ver com eternidade. Isso tem a ver com vida eterna. Nada tem a ver com a terra, com as coisas que são terrenas, com consumismo, mercantilismo, protecionismo, capitalismo ou religiosidade. O texto diz assim: nunca mais tereis fome. E isso tem relação com o eterno, nunca mais, com o eterno. Tudo tem a ver com a eternidade. Mas o povo não estava compreendendo, o povo não estava entendendo. Por quê? Porque ali é batalha espiritual, ali é guerra espiritual, e só se entende, guerra espiritual e batalha espiritual só se entende pela fé. Mas eles não estavam compreendendo. E aquilo que eles não estavam compreendendo, muitas vezes nós hoje também não compreendemos. A segunda verdade sobre o pão é que ele é suficiente. Você pode repetir comigo? Ele é suficiente. Ele por si só basta. Ele é suficiente. O texto diz: ele, se comer de mim, nunca mais tereis fome. Ele, se comer de mim, coma de mim, porque se você comer de mim, nunca mais terá fome. Há uma necessidade vigente e urgente nos dias da igreja, da pós-modernidade, da igreja moderna, da igreja pós-moderna, da igreja ultramoderna. Precisamos comer novamente do pão que desceu do céu. A verdade é que estamos comendo os adicionais. Sabe quando você chega num restaurante, tem um prato principal, mas vem as guarnições, né? E às vezes você come as guarnições e deixa o prato principal. O que nós temos visto hoje é que muitas pessoas estão comendo os adicionais, estão comendo as guarnições, mas estão se esquecendo do prato da eternidade, do pão. Porque ele, por si só, basta, ele não precisa de adicionais. O prato da eternidade é o prato principal. E Jesus disse: eu sou o prato da eternidade, eu sou o prato principal, eu sou o pão vivo, eu sou o suficiente, eu basto. Ele disse isso para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Ele não precisa de adicionais. Este pão não precisa de salame. Esse pão não precisa de presunto, de queijo, de uma maionesezinha, ou de um queijinho, ou de uma manteiguinha. E muitos vão dizer: mas pastor, mas se não tiver os adicionais fica sem graça, não tem um sabor. Eu só gosto se tiver os adicionais. E muitas vezes as nossas igrejas, padarias, têm oferecido os adicionais, e muitos deles como o prato principal, e deixando o pão, que é o prato da eternidade, tem ficado de lado. Então, a segunda verdade é que este pão, ele não precisa de adicionais. Muitos têm dito hoje: se não tiver adicional, se não tiver os adicionais, eu não quero. Jesus ofereceu um pão duro e muitos foram embora. O texto diz que por causa disso muitos o abandonaram e não seguiam mais com ele. Sabe por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com os bens imediatos, com aquilo que é da terra, que supre a sua necessidade urgente, do que verdadeiramente preocupados com aquilo que é eterno, com a eternidade. E os discípulos disseram a Jesus: eles estão indo embora. É dura esta palavra. Como eles poderiam aceitar só o pão, se os adicionais é a parte melhor? Jesus vai perguntar a eles: e vocês não vão comer desse pão também? Ou vocês também querem ir embora? E Pedro vai responder dizendo: Senhor, não há outro pão. Nós não queremos outro pão. O texto diz que Pedro fala assim: para quem
iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Muitos têm seguido as guarnições e os adicionais e abandonado Jesus. Ainda hoje isso tem acontecido, e Pedro responde: só tu é Emanuel. E aqui está a terceira verdade desse texto, que o pão também é Emanuel. O pão, ele está presente à nossa mesa. O pão está conosco, o pão está contigo, o pão tem andado contigo, o pão está presente na sua mesa, e esse pão está te oferecendo algo que é para a eternidade. Pedro disse: nós não precisamos de adicionais, porque a tua presença basta, só tu basta, porque o Senhor é o pão que desceu do céu e não há outro. A igreja pós-moderna ou ultramoderna, ela tem vivido muitas vezes os adicionais e deixando de lado esse pão. O texto de Isaías diz que esse pão não tinha aparência, não tinha formosura. As pessoas olhavam para ele e desprezavam. Mas esse era o pão da eternidade. Esse era o pão que resolveria o problema das pessoas. Este é o pão que nos alimenta durante a jornada. E ele é Emanuel, ele é pão conosco, ele é Deus conosco. É desse pão que eu quero te dizer. É este pão que vai te alimentar para a jornada, para a sequência da tua vida. Porque aquilo que nós usamos como alimento para a nossa vida aqui terrena, logo depois nós temos fome de novo. Mas Jesus disse que se nós comêssemos desse pão que desceu do céu, nós nunca mais teríamos fome. Isso me faz lembrar daquele texto, onde aquela passagem onde aquela mulher encontra com Jesus no poço ali em Samaria. Jesus vai traçar uma linha de conversa com ela, Jesus vai falar de eternidade, e essa mulher começa a falar de religiosidade. Enquanto Jesus está falando para ela das coisas que são do céu, ela começa a falar das coisas que são da terra, e Jesus dá um stop, dá um break e diz para ela: calma, você não está entendendo. Se a água que eu estou te oferecendo, você beber dela, se você conseguisse entender o dom que há em mim e quem está falando com você, você beberia da minha água e nunca mais teria sede. Jesus estava oferecendo algo da eternidade, que durante a trajetória dela, durante a caminhada dela, essa água que ele estava oferecendo para ela seria suficiente para ela nunca mais ter sede. E o texto diz aqui que se esse alimento que ele estava oferecendo, se nós comermos dele, nós não teremos mais fome. Nós estamos vendo hoje uma loucura pelo consumismo e o capitalismo, e o mundo deu uma pausa. O mundo inteiro deu uma pausa. E nós estamos novamente nos voltando e olhando para esse pão. O que nós temos visto hoje são igrejas pós-modernas que têm oferecido este pão. Parece, na verdade, com imensas padarias, que quando você chega lá encontra diversos tipos de pães, uma diversidade muito grande: pão recheado, pão com cobertura, pão grego, pão italiano, francês, pão disso, pão daquilo, pão doce, pão salgado. Uma gama de pães que tem sido oferecido, e juntamente com eles seus adicionais. E o texto diz que ele é suficiente, porque se você comer dele, ele é o pão principal. Ele é o prato principal e ele está presente conosco. Ele é alimento para a eternidade. Ele por si só basta, não precisa de adicionais, e ele está presente na tua jornada. O que eu quero compartilhar com você nesse dia é que nós precisamos nos voltar, a igreja precisa voltar, o povo precisa voltar a comer novamente do pão que desceu do céu. Amém? Ele pode não ter aparência nem formosura, você pode de repente estar numa mesa com tantas coisas, com tantos adicionais, e não dar conta de que o prato principal é esse pão. E Jesus está dizendo: eu sou o prato principal. Se você comer de mim, nunca mais terá. Se você comer de mim, você estará alimentado para a tua jornada até chegar à eternidade. Que Deus possa abençoar a tua vida, paz e prosperidade seja sobre a tua casa, em nome de Jesus.